Olá, amor e viver. Boa noite. Como que vocês estão? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos nessa terça-feira à noite. Uma live hoje importantíssima com um convidado muito especial, que eu e Simone já fizemos uma live com ele, o Ângelo. E hoje a gente vai ter a honra. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Deixa eu botar meu celular aqui pra carregar. Foi. E aí a gente vai ter a oportunidade de estar conversando hoje com o Ângelo. Mais uma vez, nessa troca incrível de experiência. Seja bem-vinda, Silvana. Boa noite. Vão entrando e vão encaminhando essa live para quem vocês conhecem aí e acreditam que também comem as suas emoções, comem compulsivamente, sem se dar conta do quanto comem, né? Que isso é muito comum, né? Quando a gente tem um comer compulsivo, ele não é percebido, né? A gente não faz isso de uma forma consciente. Olha, a Simone acabou de entrar na live. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Quando a gente fala desse comer compulsivamente, desse descontrole, a gente pode olhar sobre várias perspectivas, né? E a Simone, que é a nossa terapeuta, que eu já vou chamar, aborda várias, né, formas de a gente analisar o porquê desse comer compulsivamente. E eu, como coach, também falo bastante sobre isso. E hoje a gente vai ver do ponto de vista da constelação familiar, né? Que também é uma abordagem muito legal, muito interessante que a gente está fazendo, né? Analisando e casando aí com a nossa realidade. Então, se faz sentido para você, se você conhece alguém que também iria se beneficiar com esse conteúdo, vai lá e encaminha a live, né? Aqui embaixo a gente tem um aviãozinho. Tá aí para isso. Tá? Acabei de aceitar a Simone aqui, logo ela vai estar entrando. Encaminha essa live, né? Fala, olha, fulana, tava ouvindo essa live pra você. Boa noite, Simone Ferrarini. Hello, tudo bem? Tudo? Quanto tempo, amada? Né, olha só, algumas horas. Tu não consegue ficar longe de mim? Meu Deus, quanto amor! Olha o Ângelo Não, aí. não consigo, não consigo. Ai, gente, sim, eu tava aqui explicando, né, pra quem está na live, sobre a questão do comer compulsivamente, que a gente tem várias formas, né, de olhar para isso. Uma delas é através do tema da live de hoje, né, do nosso convidado, que é através da constelação, né? Exatamente. E é sempre muito bacana a gente estar, né, ouvindo outros profissionais. Para quem é nossa seguidora fiel, que está aqui, que consome nossos conteúdos de extremo valor, já sabe a nossa abordagem, né, minha e da Simone, com relação a isso. Então, fica aí mais uma oportunidade para você analisar sobre outra, né, forma de analisar, outro terapeuta. Acabei de convidar o Ângelo para fazer parte desse nosso encontro, esse bate-papo, que vai ser muito rico, né? Simon, tá animada pra live, Simone? Estou super animada. Uhul! A gente gosta Estou assim. super animada para nossa live. Oi, Ângelo! Ângelo, boa noite! Coisa boa ter você aqui novamente. Sinal de que a primeira vez foi bom. É um prazer estar aqui. Ai, que bom, que bacana. Seja muito bem-vindo, tá? Que a gente possa ajudar muitas pessoas aí juntos. Eu vou começar, antes de tudo, primeiro acenando aqui pro povo, gente, que eu tenho uma dificuldade de falar e fazer, vocês não sabem. Simone que fica falando normalmente. Então, para mim, esse é um teste, né? Eu vou começar me apresentando, né? E depois eu vou deixar um espaço para vocês falarem também, se apresentarem. Eu sou Graziele Florzino, eu sou nutricionista. Minha área de abordagem dentro da nutrição é a nutrição clínica funcional. Já falei aqui algumas vezes sobre isso. Também sou coach em nutrição e emagrecimento, né? Que é uma das formas que a gente tem de ajudar também as pessoas a emagrecerem. E, peraí que eu tô com tosse. Agora sim, Olha agora eu consigo só, falar melhor. gêmeas, Ah, vamos mandar uma para o Ângelo também, então. pois é, a Ângela tem que ter uma caneca para brindar com a gente, ó. Depois eu quero teu endereço que eu vou mandar uma de presente para ti, Ângelo. Ih, prometeu na live, vai ter que cumprir, Simone. Vou ter que cumprir, vou cumprir. Faz a listinha aí, hein, que agora começa.
E, bom, eu e Simone, olha dele ali, que chique, que linda! Ai, da Nexus! Que linda! Bom, só para fechar minha apresentação, eu ajudo as pessoas dentro do Amor e Viver a despertar o seu amor e viver, fazendo as pazes com a balança, mas também com a vida, né? Ajudando muitas mulheres aí a se reencontrar e a despertar para a vida, né? Se planejando melhor, se organizando, tendo mais foco, mais disciplina, deixando de procrastinar, né? De terceirizar a sua responsabilidade. E respondendo ali a pergunta do Matheus, qual que é o tema da live de hoje, nós vamos falar sobre... Ó, já entendeu? Que rápido, Matheus. Bom, muito bem. Mas já que tu perguntou, vou aproveitar para falar que é sobre comer compulsivamente, né? Então, torna a dizer que se você conhece alguém que come compulsivamente e merece, né, ouvir esse conteúdo de extremo valor, que vai ajudar muito, encaminha essa live. Aqui embaixo a gente tem o aviãozinho que é para isso. E curta também, porque daí a gente consegue entregar para mais pessoas esse presente que é a live de hoje. Simone, tá contigo. Então, sejam todos bem-vindos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com a Grazi e com o Ângelo. Eu sou Simone Ferrarini, sou terapeuta holística, sou mentora do Amor em Viver, né? Trabalho com Reiki, Theta Healing. E hoje a gente vai trazer esse tema que é tão atual, né? O quanto as pessoas estão descontando na comida as suas dores emocionais para não olhar para isso e de que forma que as constelações familiares podem auxiliar, trazendo essa clareza, né, esse discernimento com relação a você come as suas emoções, por que você faz isso, por que você faz o que você faz. Então, gratidão, Ângelo, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, né? A gente sabe que as nossas agendas são bem conturbadas, então muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade. E era isso. Agora eu vou pedir para você se apresentar para nós. Para quem ainda não nos acompanha, faço o convite para que você esteja conosco no Amor e Viver. Para quem é do Amor e Viver, siga o Ângelo, que você não vai se arrepender, que ele traz um conteúdo maravilhoso de constelação. E também manda essa live para aquela pessoa que você sabe que tem problema, que está acima do peso, que tem problemas emocionais e que não consegue gerir as suas emoções. Então, Ângelo, conta para nós quem você é. Pessoal, bom, sou Ângelo Lavorati, eu trabalho com constelação familiar aqui no Rio Grande do Sul e atendo em várias cidades e também online também. Uma coisa bem interessante que eu gostaria de salientar é que a gente não traz verdades absolutas, né? Como vocês falaram, é o nosso ponto de vista de cada lado e como é bacana a gente juntar essas pecinhas para saber o que é melhor para cada pessoa. E é claro que as informações que a gente traz aqui são um pouquinho generalistas e para a gente conseguir um resultado prático, então eu indico realmente que a gente contrate um profissional qualificado. Então temos ali as gurias que já trabalham especificamente com isso, né? E eu acabo atraindo muita gente também com essa questão na constelação por causa da minha formação inicial, que era em educação física. Então a gente acabou se conectando também com esse assunto e através disso a gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Quem começa falando hoje? Gratidão, Ângelo. Simone, quer fazer a primeira pergunta? Pode ser, pode ser. Então, perfeito, né? Isso que tu trouxe é muito importante, né? Dizer que não são verdades absolutas, né? Então, a gente vai trazer um bate-papo muito leve, falando sobre compulsão alimentar e sobre os motivos, né? Que acontecem isso. Então, trazer assim rapidão os motivos que fazem com que as pessoas comam, do ponto de vista terapêutico, né? Da terapia holística. E aí, com certeza, o Ângelo vai poder complementar e na verdade, ele que vai trazer para nós, né, o conteúdo hoje. Mas então, assim, o que geralmente faz com que as pessoas... Existe um histórico, e é muito importante saber e dizer e ressaltar que cada pessoa tem a sua história, né? Então, não há como fazer um diagnóstico generalista, trazer um diagnóstico engessado de que você tem compulsão alimentar por causa disso, que as pessoas comem compulsivamente por esse motivo. Então, inúmeros podem ser os motivos que fazem com que você coma compulsivamente. O que nós queremos trazer aqui é que você se identifique ou não com isso. Nós queremos que você tome a consciência, né? A partir de quando você se conscientiza do problema, você já está apto a iniciar a resolução dele.
mas é importante que você se abra para isso, né? E o que seria comer compulsivamente, né? É quando você não tem a percepção tanto da quantidade que você está comendo, quando você come sem perceber, né? E eu sempre trago o meu exemplo clássico, né? Que eu comia uma caixa de bombom sem enxergar os bombons, né? E isso não foi uma vez, era praticamente diariamente. E chegou um dia que eu estava assistindo um filme, eu comi toda a caixa de bombom e eu falei, ai, agora eu vou comer o charge. Opa, já comi o charge. Como assim? Tá só o papel aqui. E eu nem vi, e nem senti o gosto. E isso caracteriza, né, primeiro uma falta de atenção plena, né? Porque eu nem sabia o que eu estava comendo, eu nem sabia o que estava acontecendo ali. E segundo, o quanto isso impacta na nossa saúde mental, que aí tu percebe o nível de compulsão em que você tá, né? Por doce, por chocolate, enfim. E um dos motivos, né, que a gente percebe que acontece na compulsão alimentar é o fato da repetição de padrão, né? De querer repetir dos familiares. Então, o que tu nos diz sobre isso, Ângelo? O que tu percebe, assim, através das constelações que as pessoas te buscam, o que tu percebe, assim, que é o que mais acontece? Existe, assim, uma estatística ou, assim, a grande maioria é por isso ou não? É bem variado. Isso não tem um número assim que dê para pegar um dado expressivo, né, e confiável a respeito disso, por causa que geralmente a compulsão vem de multifatorial, né? Não é um caso específico, mas é várias que somam e acabam criando a compulsão. Então, até a gente ouve muito por aí que a constelação vê a compulsão alimentar como muitas vezes um movimento de amor interrompido em direção à mãe. Então, a pessoa sente que tem um bloqueio em relação à conexão com a mãe, e por a mãe, para o consciente da pessoa representar o aspecto da nutrição, então a pessoa vai sentir que está faltando algo nesse sentido, vai colocar a mãe dentro. É aquela velha frase, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, Uhum. ingerir, na verdade, ela está tentando buscar o vínculo, né? Uma busca inconsciente pelo vínculo em direção à mãe. Mas eu não trago isso, como a gente já disse, como a única verdade. Isso sim, em linhas gerais, é verdade, mas eu acrescentaria que processos de autossabotagem, questões comportamentais, questões de foco que já é relacionado mais à energia de conexão com o pai do que com a mãe, pode ser um emaranhado. Então, por exemplo, numa família em que uma pessoa morreu muito jovem decorrente de um problema de obesidade, uma doença decorrente da obesidade, então acaba se tornando um tabu, ninguém fala da pessoa e ela caracteriza uma exclusão no campo. O campo mórfico é o inconsciente coletivo do pessoal. E quando alguém é excluído, esse campo busca, a consciência arcaica, né, busca retomar, reincluir a pessoa excluída. De que forma ela faz isso? Isso foi a evolução que nos fez assim. A gente costuma dizer que são 10 universais, mas a gente evoluiu dessa forma. Então, Uhum. passa a ter o comportamento da pessoa que foi excluída do grupo. Então, se a pessoa era por causa que se tornou um tabu por causa da obesidade, provavelmente, então, as novas gerações vão nascer com essa tendência inconsciente em direção a esse modo de vida também. E não, a pessoa não precisa nem conhecer, porque o inconsciente coletivo é um campo que une as pessoas daquele grupo, né, daquela família. Então, a pessoa não precisa nem ter conhecido para repetir o padrão. Tem um filme que relata muito isso, se vocês permitem eu fazer uma indicação de filme, que é Viva Com a Vida. certeza. Ela é um filme que vocês vão chorar, eu já antecipo, mas vale muito a pena. Adoro! Adoro! O nome do filme é Viva a Vida é uma Festa, que trata com maestria esse tema de inclusão. Inclusive, ele é tão certeiro nesse assunto que parece que ele foi feito com o conhecimento específico da constelação. Então, Com certeza deve ter sido. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Ângelo. Esse filme brasileiro? não, ele é da Pixar. Todos os filmes Então tá. da Se ele Disney. não é brasileiro, a Grazi pode assistir, porque senão o brasileiro ela coloca legenda. Tem que falar na live com quase 30 pessoas.
Não, depois eu O vou pai contar uma vai história traumatizar a nossa. terapeuta. Ai, ai. Ai, Viva não, a agora tu vida. explica a piada, porque A piada, vou contar a piada. Eu e a Grazi, a gente se reúne temporariamente, periodicamente para trabalhar, né? E aí eu tava lá na casa dela, em Bento Gonçalves, e nós tava assistindo um filme para dar uma descontraída, porque a vibe tava bem pegada de trabalho. E aí falamos, vamos dar uma descontraída. E a gente colocou um filme brasileiro. E nós só fomos nos dar conta que o filme era brasileiro e que a gente estava ouvindo inglês e estava com legenda mais da metade do filme. Porque eu falei, mas esses atores, eu tenho a impressão que são todos do Brasil. Aí lá pelas tantas veio uma atriz muito conhecida. E eu falei, gente, mas essa atriz é fulana de tal. Eu não lembro agora quem que era. E aí fomos aquela olhar. Emanuela, não sei o que lá, Emanuela alguma coisa. E aí eu sei que quando a gente viu que era um filme brasileiro, e a gente estava ouvindo em inglês, né? E com a legenda. Eu falei assim, olha o nível Então a gente realmente estava muito envolvido com o trabalho, tanto que não nos damos conta. Daí foi só para fazer uma piadinha com a Grazi. Sim, porque ela gosta, né? Ela tem que falar, né? Mas esse dia, gente, eu ri tanto, eu nunca ri tanto. Olha, chorei, Ângelo. Porque ela falou e eu, tipo assim, não é, não conheço essa daí. Imagina, faz quanto. Eu acho que eu vejo televisão pra me conhecer as pessoas. Não assisto, né, amado? Eu trabalho, né? Não, mas não parece. Eu falei, não sei de quem tu tá falando. Enfim, eu posso só acrescentar uma coisa que eu acho bem importante na fala sobre compulsão, trazendo meu ponto de vista enquanto nutricionista, assim, né? Eu sei que o tema é voltado à constelação, mas eu acho importante enfatizar isso, que a compulsão alimentar ela é um transtorno, né? Ela não é tratada do ponto de vista do nosso físico com diquinha nutricional, né? Nem com alimento. Tem algum alimento para compulsão, como algumas pessoas me pedem? Não existe isso, porque compulsão é um transtorno. Ele tem que ser tratado com profissionais, né, para tratar da sua totalidade. Psiquiatra, psicólogo, terapeutas, nutricionistas, né? Nós vamos dar suporte nesse tratamento. Porque a compulsão alimentar, ela não é um descontrole por comer uma barra de chocolate, por exemplo. Você comer 2 barras de chocolate de diamante negro não é uma compulsão alimentar. Porque a compulsão alimentar, ela principalmente, ela não é específica. Falo não só por viver isso, né, dentro de consultório há 8 anos, como por ter passado por isso, né? Eu pegava comida do lixo. Porque quando você quer comer compulsivamente, você não escolhe. Você tem uma necessidade de comer alucinadamente. E o meu paladar tem preferência por doce. Eu comia açúcar de colher. Aquele cristal mesmo, sabe? O tamanho era minha compulsão, porque eu não tinha outra fonte de doce. Normalmente, as pessoas que têm compulsão, elas têm uma baixa autoestima gigante. Elas têm repulsa da imagem delas, né? E aí eu acho importante a gente trazer isso também aqui na live e falar sobre essa perspectiva, né? Mas são pessoas que escondem comida, né? Que se organizam. Então, tipo assim, vai no mercado e já compra mais, para caso tenha, né? Episódio de compulsão, ter acesso muito fácil, né? Então a gente precisa também um pouco desromantizar essa compulsão, porque hoje todo mundo fala que é compulsivo. Ah, eu tenho compulsão alimentar por doce. Não existe isso, né? Existe um diagnóstico. E se o diagnóstico acontecer, ele deve ser tratado da forma, né, que eu comentei com profissionais, enfim. Só isso. Vou puxar um pequeno Perfeito. da fala. Por isso que a gente sempre salienta, né? A gente fala de uma maneira bem generalista aqui para que a pessoa talvez tome consciência de algo e busque depois um profissional qualificado para o seu caso, né? A gente também costuma dizer, geralmente é isso, mas depende da pessoa, porque a gente trabalha de uma forma fenomenológica. Então, às vezes é multifatorial, às vezes é um emaranhado específico, às vezes é uma conexão específica. E talvez para a pessoa, para determinada pessoa, às vezes é outra técnica que vai ajudá-la e não essa. Então tá tudo bem também, a gente se expõe ao fenômeno e reage a ele, e essa é a beleza também da constelação, porque cada caso é um caso e Verdade. a gente consegue se adaptar de uma forma muito bacana. A ansiedade também, puxando aquele gancho que tu falou, Grazi, se eu pedir para as pessoas, eu peço para as pessoas nos grupos, quem tem ansiedade? E aí quase todo mundo levanta a mão. Aí,
Quem tem ansiedade diagnosticada? Daí ninguém tem ansiedade diagnosticada. É. Porque a gente se acostumou a não saber perceber o que a gente está sentindo. No mundo das ideias e a gente não sabe identificar como o nosso corpo está de verdade. A gente tem muito essa dificuldade por causa da dissociação, né? Que nada mais é do que falta de atenção plena, né? Então tem diversas técnicas que ajudam a gente a ficar mais presente no aqui e agora, mas na prática parece bem complicado. E eu falo isso porque a dissociação foi um grande mal para mim durante muito tempo. Eu era extremamente dissociado. Para quem não sabe o que é transtorno dissociativo pós-traumático, é quando a gente fica olhando com cara de tacho para o nada e a nossa mente está longe e o nosso corpo fica presente, mas a gente não sente nada do corpo. Isso é um mecanismo de defesa para que a gente sinta menos dor. O problema é que quando a gente não sente a tristeza, a emoção negativa, a gente também perde a conexão com a emoção positiva, né? Só é possível ser feliz aquele que conhece a tristeza, é possível sentir prazer aquele que também conhece a dor. E todo sentimento, toda emoção vem nos ensinar algo, inclusive, né, as negativas. E quando a gente tende a excluir a emoção por ela não ser agradável, isso já é um padrão de exclusão que eu trago no resto da minha vida. Então significa que sim, eu já estou excluindo outras pessoas, já estou gerando um emaranhado, uma necessidade de aprendizado. A vida vai precisar me trazer esse ensinamento de uma forma ou de outra, me colocando um lindo presente que a gente chama de problema na nossa frente. E eu adoro ver os problemas dessa forma, né? Sempre que a vida nos coloca um obstáculo, um problema, é porque a gente precisa aprender algo com aquilo. E quando a gente aprende, a gente conscientiza, como Jung também falava, a gente é metade do caminho andado para uma solução. Porque depois disso, aí sim você fala, opa, então quer dizer que eu estava fazendo isso, conscientizei, então agora é o momento de procurar um profissional qualificado. Pessoas também, então, procuram um personal, procuram uma nutricionista e não seguem as dicas, não seguem não é dicas, né, porque veio do profissional, não seguem a orientação, não seguem aquilo que foi passado, um processo profundo de autossabotagem, tendo de várias pessoas que se medicam sozinhas, que não seguem orientações médicas, e aí eu me pergunto, para quê? Para que fazer isso? Não faz sentido, né? E aí a gente vai ver, eles estão em profunda lealdade de consciência leve como grupo de origem. Consciência leve é um tema que eu quero trazer hoje, um pouquinho mais na teoria da constelação. E sobre constelação, aqueles movimentos lá de campo que a gente vê, que é o enfoque da constelação, isso é a menor fatia do que é a constelação familiar. Constelação familiar é uma filosofia de vida muito abrangente e é o conhecimento, a riqueza, muito mais do que a técnica. Porque técnica tem várias, mas essa filosofia de vida eu acho fantástica. Então, o que Bert Hellinger descobriu, antes ainda daquelas ordens do amor, que a gente chama de leis sistêmicas, é os níveis de consciência, que é a consciência pessoal, a consciência arcaica, e depois tem o terceiro nível, que é a Agast, mas é mais espiritual. Então, a consciência pessoal, ela tem uma função, avisar a gente se a gente está fazendo igual ou diferente do grupo que a gente veio, da família de origem. Então, se eu estou fazendo igual, se eu estou repetindo o padrão, a minha consciência pessoal me avisa com um sentimento de leveza. Então, eu fico de consciência leve quando eu faço igual ao grupo que eu vim. Mesmo que o negativo. Então, quer dizer que se eu venho de uma família onde todo mundo é obeso, se eu começar a ser saudável, eu vou me sentir culpado. Olha que louco. Ovelha negra. A ovelha negra. E eu vou me sentir culpado, vou me sentir desajustado, vou me sentir errado de alguma forma por estar vivendo melhor, por causa que eu sou o primeiro que está fazendo isso em uma família onde ninguém fazendo isso. E a consciência pessoal tem essa função, avisar você se você faz igual ou diferente do grupo. Então, e a gente sente isso como consciência leve ou consciência pesada. Olha que loucura, né? Então quer dizer que se a gente está fazendo muito mais para a saúde, para o sucesso, a gente precisa suportar a consciência pesada. Suportar aquela vozinha na nossa cabeça dizendo que tem alguma coisa vai acontecer. Isso é muito... Quando começam a ganhar dinheiro, começam a ter saúde. Tragédia logo em seguida. É a consciência pesada avisando que você está se afastando da família de origem e é essa a função dela. Mas isso é o oposto de honrar, né?
honrar pai e mãe, na primeira live, né? Honrar significa fazer diferente com amor. Quando a gente, então, ressignifica essa questão interna profunda, a gente é capaz de olhar para a família de origem e avisar que a gente vai fazer diferente, vai fazer um movimento pro mais, em homenagem a eles que não puderam. Porque o mundo está mudando muito rápido, muito rápido. E o inconsciente coletivo não é chamado de consciência arcaica por um motivo. Arcaico é tudo que não é atualizado. Então, se a gente se atualizar, mas a gente está sob a influência desse movimento mais arcaico, a gente precisa encontrar meios de burlar essa sensação para que a gente se mantenha no caminho do mais. Então, um dos meios de burlar isso é olhar para a família de origem e dizer: eu estou fazendo diferente, já que vocês não puderam. Eu honro o sacrifício de vocês fazendo diferente. Ou melhor ainda, eu trago vocês no meu coração, então sempre que eu ganhar mais dinheiro do que vocês puderam, sempre que eu ter mais saúde do que vocês puderam ter, vocês vão poder ter isso através do meu coração, já que eu trago vocês aqui. Essas são maneiras de a gente avisar o nosso inconsciente, avisar o nosso corpo, também físico, que a gente pode fazer isso, e a consciência pesada, então, ela diminui, e eu consigo suportar ela. E isso sem falar que se a gente suporta a consciência pesada, ela não fica sempre, por muito tempo. Em torno de 6 meses, a gente percebe que o vínculo não é rompido, mesmo você fazendo totalmente diferente, mesmo você sendo a alma negra daquela família, você continua fazendo parte. É o medo da exclusão, no fundo, também, né? A gente quer fazer parte, o desejo por pertencimento a qualquer custo. E aí, depois de uns 5, 6 meses, que é geralmente o tempo que a gente efetua novos caminhos neurais na nossa mente, então a gente entende: mas não aconteceu nada de perigoso. Então o meu corpo vai entendendo que está mudando os padrões, que agora pode fazer diferente. E isso se torna então um caminho de leveza, caminho para o mais. Estou falando Poxa, muito. Fale um pouquinho não, também. eu tô aqui assim, Ângela, ó. Meu Eu Deus, também! isso Quero faz ficar tanto escutando. sentido. Não, e assim, ó, tu te expressa tão bem, e para mim que sou leiga no assunto, né, por não ser terapeuta, né, fiz meu curso de Reiki, mas eu não sou terapeuta, eu consigo entender muito bem. Imagino que as pessoas que estão aqui nos assistindo também estão entendendo e fazendo. É muito curioso porque tu vai falando, eu vou fazendo exame de autoconsciência, assim, né? Vou tentando trazer para minha realidade, que é o que eu convido as pessoas que estão aqui na live a fazer, né? Trazendo para sua realidade. E eu sempre falo que quando a gente fala, como o Ângelo sabiamente trouxe, né? A gente traz coisas generalizadas, porque a gente fala sobre tudo, né? Fala sobre um assunto específico para muitas pessoas. E nós respeitamos muito a tua história, né? Cada um tem as suas demandas, né? Biológicas, emocionais, então a gente sempre vai respeitar isso. Então, quando a gente assiste um conteúdo como esse, que é um conteúdo importantíssimo, um tema muito polêmico, o movimento é: faz sentido, não faz. Se não fizer sentido, deixa passar, né? Agora, se fizer sentido, como eu brinco, embrulha para casa e leva que é teu. Se quiser compartilhar com a gente aqui embaixo, é mara, porque daí a gente já pode conversar sobre isso, né? A gente pode trazer o teu tema aqui na live, né? Se não for algo tão extenso, a gente consegue ter essa troca aqui. Então, aproveita o espaço dos comentários para isso, né? Livre, obviamente, de julgamentos, porque aqui no Amor Viver isso não há espaço para isso, né? Então fique muito à vontade, se isso fizer sentido, comenta aqui embaixo. A gente já recebeu ali que muito bem abordado. A Jenny, né, falou o tema incrível, eu também tô achando, Jenny, sensacional esse tema, necessário, inclusive, né? Porque é uma visão diferente e quando a gente faz essa conexão com a nossa história, faz muito sentido. Exato. E também, Ângelo, aquilo que tu trouxe, né? O fato do pertencimento e o medo da exclusão, muitas pessoas, e trazer essa consciência do porquê você faz o que você faz, porque você come o que você come. E eu acredito que uma das coisas que também faz com que você comece o processo, não entenda que o processo ele tem um tempo, né? Então, esse tempo que tu trouxe de 6 meses, né? Dependendo da pessoa, pode ser que seja um pouco mais lento. Tem pessoas que trazem a consciência um pouco mais rápido. Esse tempo é o processo. E respeitar o processo faz com que você elimine a autossabotagem. Mas muitas pessoas começam e desistem várias vezes.
justamente por esse medo. E aí, o que que acontece? O que que é a comida, né? Ela acaba sendo uma fuga. Além de ser usada para autossabotagem, ela traz o conforto emocional. Ela vai trazer o conforto emocional desse sentimento do medo do não pertencimento, do medo da exclusão, do medo de estar sendo diferente, né? Do medo de perder as suas origens e de ficar sem referências. Porque o que é o pai e a mãe, o que é a família? São as nossas referências de vida. E nós não conseguimos viver sem uma referência, nós precisamos ter uma referência. E quando a pessoa se sente sem referência, principalmente agora falando terapeuticamente falando, né, holisticamente falando, isso desequilibra rapidamente o chakra básico, né, que é a nossa conexão com o que é terreno, que é a nossa conexão com o pertencimento da terra, e atinge todas as áreas da vida. Então a gente está trazendo esse tema da compulsão alimentar, porque o que é o alimento? É do que nós estamos nutrindo o nosso corpo físico. Mas nós também vamos estar atingindo todas as outras áreas da nossa vida. Então, quando você se desequilibra energeticamente, e do ponto de vista nutricional, a compulsão é um transtorno, do ponto de vista terapêutico, né, da terapia holística, é um desequilíbrio energético, também do ponto de vista da constelação é um desequilíbrio energético, e muito mais que isso, né? Você vai estar informando para o universo, toda vez que você desiste do processo, e eu estou falando isso para trazer você para a consciência, para que você não desista. Se está difícil, está desafiador, continua. Toda vez que você desiste, você está informando para o universo, primeiro, que você não é capaz, né? E aí você traz esse sentimento e o ciclo repetitivo da frustração. E segundo, você está informando também uma frequência vibracional da escassez. Porque você está se desconectando das suas referências, você está desistindo de se tornar a pessoa que você deseja ser e aquilo que você veio para fazer. Porque se você está quebrando esse padrão, é porque você tem essa missão de quebrar esse padrão. Então, é muito mais do que apenas uma vontade de fazer diferente. É a tua missão de quebrar esse padrão e encerrar esse ciclo repetitivo. Faz sentido? Faz sentido. Sobre a energia de escassez que tu falou também, eu quero por exemplo, né, agora olhando por outro lado, num rodízio de pizza, o clássico exemplo, né? Por que a gente come até não aguentar mais? Por que a gente come? Dias eu comi tanto sushi que eu não consegui dormir. No outro dia tinha que dar aula. Eu fui com olheira lá da curso. E por que eu fiz isso? Por que a gente faz isso? E aí, se a gente for bem sincero e olhar para dentro, né, o significado de orar e vigiar e olhar para dentro e verificar aí a nossa postura, seria basicamente o porquê que eu estou fazendo isso, o que eu estou sentindo, o que tem por trás disso. Então, eu também chamaria de sintoma, né, a compulsão ou algum outro problema que a gente traz. Porque tem algo por trás, uma causa original ainda. Então, por quê? Se a gente for bem sincero e faz a pergunta correta, a gente acaba descobrindo. Isso é autoconhecimento também, descobrir o que está aqui dentro. E aí a gente muitas vezes percebe que está com medo de que não vai viver aquilo de novo, talvez. Então você pensa, de onde vem isso? Por que o meu inconsciente ou o meu corpo entende que eu não vou ter possibilidade de ter esse alimento de novo amanhã? Se eu não estou vivendo numa época de escassez, numa época de falta. Então basta eu pensar um pouquinho, eu vou perceber que há 2 gerações atrás era um grande evento, quando tinha algo diferente, quando era para comer fora. O pessoal muitas vezes comia muito básico, e só comiam algo diferente quando vinha gente, quando tinha algo para acontecer. Então a pessoa aproveitava aquele momento. Só que hoje o mundo está mais leve. Hoje, vamos ser bem sinceros, a gente nasceu numa época muito... Então a gente precisa honrar esses ancestrais como uma forma de um legado que a gente recebeu um mundo melhor do que foi para eles, mais menos preconceituoso do que foi para eles, mais receptivo do que foi para eles. Então eu percebo que eu trago essas memórias junto comigo e muitas vezes eu estou sobrepondo a realidade com a realidade que já passou. Então eu preciso me
uma realidade atual e perceber que não faz sentido eu continuar nisso, né? Do ponto de vista da nutrição comportamental, né, tem muito a ver com a nossa base, da forma como a gente foi educado, da nossa educação nutricional, né? Quantas vezes, quem aqui nunca ouviu a nossa mãe falando, olha, minha filha, tu tem que comer a salada para ganhar sobremesa, hein? Só vai ganhar o chocolatinho se comeu a salada. Tem que raspar o prato, né? Se não Porque comer senão não salada, não vai ganhar o brincar. sagu. Senão não vai brincar se não raspar o prato. Vai jogar comida no lixo? Isso é pecado, né? Então a gente cresceu ouvindo isso. Então a gente, mesmo satisfeito, a gente continua comendo, né? Mesmo entendendo, né, que a gente não precisa da sobremesa, a gente quer a sobremesa depois do almoço, porque a gente tem esse padrão, né, da nossa educação nutricional. Antes mesmo de vir aqui para a live, eu atendi uma paciente, que inclusive é a nossa futura mentoranda, Simone, do Amor e Viver. A Aline também, mais uma Aline para o nosso time. E a gente estava conversando porque ela é mãe, a Antônia tem 1 ano. E aí ela foi trabalhar numa cidade próxima, ela mora em Gravataí, e ela foi trabalhar em Igrejinha, uma coisa assim, o nome da cidade. E aí ela foi, seria durante a semana. Daí nos 2 primeiros dias ela veio em casa, porque a filha ficou com o marido. Aí depois o marido falou, não, eu fico, pode deixar que eu fico com a Antônia, confia. E assim ela fez. Bom, eu fechei os olhos e fiquei imaginando a Aline no hotel. Sem a menina depois de 1 ano, né? Tipo, Frozen, livre estou, né? Porque assim, acorda toda hora, né? Não que ela não fica preocupada, né? Como diz ela, eu senti a falta, senti preocupação, mas Grazi, é 1 ano, entendeu? Que eu não fico bem, eu comigo mesma. E ela engordou 2 quilos. Porque daí ela se esbaldou no café da manhã do hotel, ela se esbaldou na janta com o pessoal da empresa. Fazia muito tempo que ela não via aquilo, né? E aí eu falei, Aline, por que tu acha que isso aconteceu? Dela, sabe, né? Pobre não pode ver nada, que quando a gente vê, a gente se esbalda. Crença limitante. Já vou anotar aqui para transmutar para ressignificar. Daí na hora eu falei, amada, vem pro Amor e Viver. Vem pro Amor e Viver, porque a gente ainda tem que falar da tua suplementação, não vou conseguir entrar nesse tema, falei pra ela. Mas assim, ó, não é pra ser assim, tá? Não precisa ser assim. Dá pra gente mudar esse padrão, inclusive pensando na própria filha, né? Para que ela, o que eu sempre falo quando eu atendo mães eu quero muito que a mudança aconteça na sua totalidade, para que a sua filha não venha no meu consultório daqui, sei lá, 10 anos. Eu não quero atender a sua filha por isso. Quero atender por outros motivos, mas não esse, porque eu entendo que se eu entreguei o meu melhor e tu aproveitou, né, e tu conseguiu aprender, ressignificar e evoluir, a gente não vai mais precisar passar por isso. Mas enfim, né, a gente trouxe esse tema e aconteceu ainda há pouco em consulta, então isso é muito recorrente, né? E eu tenho certeza que existem várias outras pessoas que estão assistindo a live e que, né, de alguma forma passam por isso. Queria até que vocês mandassem aqui se vocês foram educados dessa forma também. Eu ouvi muito isso da minha mãe, tu tem que raspar o prato. E jogar comida fora era um clássico, que é pecado, né? Então comentem aqui na live se isso também acontecia aí com vocês. Eu ouvi que bonito era ser gordinho, eu ouvi da minha mãe sempre. Também. Uhum. Não tem saúde, né? Saudável. Eu ouvi isso até os 10 anos. Daí, com 12, eu fiquei obesa, né? Aí já mudou o discurso. Eu cheguei a tomar biotônico. Quem nunca tomou biotônico? Eu né? também tomei biotônico, doutora, com ovo de codorna. Ovo de codorna. Leite, não sei mais o que. Eu tive anemia, então eu tive que tomar muito disso também. Tu também? Eu também. Eu vou trazer uma informação também sobre o que estava embutido na fala da tua cliente, Grazi. Tá. O pobre faz isso. Tipo, por que ela se coloca em um grupo como se houvesse outro grupo diferente do dela? Eu costumo dizer que a gente cria muitas profecias autorrealizantes na nossa vida. A forma como a gente se vê é a forma daquilo que a gente gera para o nosso futuro. E eu acho que isso é muito mais do que jogar para o universo e esperar. É a forma que eu me porto internamente, a forma que eu me coloco na vida, né? É as minhas atitudes que vão refletir aquela forma que eu penso. Então, uma vez uma mulher até falou para mim, né, quando eu trabalhava numa loja, tipo, nós que somos pobres, e eu inconscientemente e rapidamente disse, pera lá, não me coloque no meio do teu grupo. E aí,
eu fiz isso mais por ela, eu não fiz isso por mim. Eu fiz isso para ela perceber que ela estava se colocando em um grupo como se um grupo não pudesse fazer parte do outro grupo, como se as pessoas não transitassem de um grupo para outro. A gente precisa ter essa noção de que o pertencimento ele é mais abrangente do que isso. A gente é a média das 5 pessoas que mais convivem. Uma frase bem coach, né? A gente chama no Aham. negócio de influenciosfera, que é a gente é influenciado pelo campo mórfico da pessoa que está próxima a mim. A gente inconscientemente pega o campo semântico, a gente fala parecido com as pessoas que a gente está convivendo naquele momento, porque a gente tem essa troca no campo, ou alguns chamam de energia, ou enfim, chamem do que quiserem, né? E aí eu fiquei pensando, se a gente convive com pessoas que ficam reclamando da vida o tempo todo, qual é o resultado? Eu nem vou perceber que eu vou estar reclamando o tempo todo. Se eu quero ser saudável, eu preciso me relacionar com pessoas saudáveis também. E eu não posso me mover para esses grupos também apenas com esse interesse. Eu tenho que mudar alguma chavinha dentro de mim também, possa entrar em novos grupos ou para que as pessoas do meu grupo que estavam apenas reclamando e agora querem fazer um movimento pro mais junto comigo, para que elas possam fazer esse movimento. Então, quando eu faço um movimento bom para mim, uma vida mais saudável, com menos compulsão, com menos ansiedade, então talvez essas pessoas possam se beneficiar do meu movimento também. Com Quando a gente certeza. dá as pessoas na postura de Salvador, a gente falha. Isso é um fato, uma ordem da ajuda para o terapeuta saber, né? Mas quando a gente se ajuda, as pessoas que estão ao nosso redor se ajudam também. Elas crescem junto. Elas percebem, nossa, o cara está indo, eu não quero ficar para trás, e elas vão também. Como que foi a frase que tu falou agora com relação a ajudar o outro? Quando a gente se coloca como ajudante na postura de Salvador, a gente fracassa. Porque o Salvador é um pouquinho arrogante, ele se coloca acima. O que é um ajudante na postura de Salvador? Tipo, ninguém me pediu ajuda, eu chego lá e digo, tu tá fazendo tudo errado, deixa que eu venha aqui e eu te salvo. Então, e aí a gente se coloca na postura de transferência, como se fosse pai ou mãe do cliente. E geralmente o cliente se torna dependente do terapeuta nesses casos. Ele não consegue fazer nada, nenhuma postura autorresponsável, sem ter o aval do terapeuta. Isso é transferência e não ajuda, né? Então, o que um terapeuta deveria fazer é olhar com amor para quem o amor do cliente olha. Então, se o cliente chega com falta do pai no coração, ele vai dizer aqui que talvez o problema dele seja financeiro ou falta de foco. Ele começa e não termina. Então, a gente vai perceber ele está em desconexão com o pai dele. Eu preciso olhar com amor para o pai dele, para trazer a presença do pai dele junto e encaminhar aquela criatura para o pai. Quando ele sentir essa reconexão com o pai dele, ele vai despertar em si a capacidade de conseguir chegar até o fim das coisas que ele começa, do empreendimento que ele começa. E olha que interessante, o próximo movimento é ele fica livre de mim. Não é maravilhoso? Porque daí é o filho dele, talvez por outros motivos, né, Graça? É. E casa muito com o que eu acabei de falar, né? Exatamente. Essa é a ideia, né? E que curioso pensar isso, né, gente? Porque eu vou fazer uma pergunta agora, e pode ser até uma coisa meio fora, mas claro que a gente está falando sobre terapeuta, né? Essa postura do terapeuta, a conduta, né? Mas a gente pode fazer um link com as amizades também, né? Porque a gente vê muitas pessoas se perdendo nas amizades, né? Querendo fazer pelo outro, né? Eu sempre falo que as consequências vão ser sempre tuas, boas ou positivas, né? Então é muito difícil falar pelo outro. É verdade. E também, só para agregar antes dele responder, que aquilo que tu trouxe ali, Ângelo, sobre estar em um grupo, mesmo não tendo aqueles hábitos, por interesse, né? Não rola, não acontece, não rola. Por quê? Porque tu não vai se conectar. Se você não promover esse movimento, né? Se você não fizer o primeiro movimento de olhar para você e estar disposto a se modificar, a se ajudar, né? Você não vai rolar, porque tu não vai se conectar e tu vai estar sempre tentando se encaixar naquele grupo. E quando você, de fato, se coloca naquela posição de estou aqui como aprendiz para contribuir, mas também como aprendiz para que o fluxo energético aconteça dentro do próprio grupo, aí sim é que acontece essa conexão e você tem o pertencimento. Então, eu vou entrar lá vou começar a fazer. Eu tinha um grupo aqui que era o Milagre da Manhã. A gente acordava às 5 horas da manhã
e nós íamos todo mundo caminhar na praça e tal. Se eu não fizesse a mesma coisa que todo mundo fazia, que era o fato de dormir, nos primeiros momentos eu dormia 1h da manhã e acordava às 5. Como? Eu vou ter que mudar tudo, não tem como eu continuar nessa rotina, né? E aí eu comecei a entender que eu precisava me encaixar, e se eu quisesse participar do grupo, eu ia ter que fazer tudo o que o grupo fazia, não só a caminhada da manhã, né? E é mais ou menos isso, não adianta você querer olhar para uma área da tua vida quando você começa o processo de autoconhecimento, quando você faz uma constelação, quando você vai tratar uma compulsão, quando você vai tratar um desequilíbrio energético, todas as áreas elas estão casando, né? O fato de a pessoa não olhar para... E é por isso que o nome da terapia se chama holística, e é por isso que a constelação, ela traz todo o campo para que você consiga olhar para todas as áreas da vida da pessoa, né? O pai, a mãe, tudo o que vai trazendo para você e desfazendo esses mal entendidos, que não são mal entendidos, né? Para você ir clareando a vida. Exato. Eu achei interessante o jeito que tu falou essa troca energética. Eu entendi completamente como se fosse equilíbrio, que a gente diz na constelação, que é uma das ordens do amor, né? Então, se a gente se move sem equilíbrio, só para receber, a gente não consegue receber. E a gente fracassa porque a gente não está ofertando nada em troca. A gente precisa se sentir de igual para igual. E é isso também que acontece nas amizades, né? Às vezes a amiga se afasta, e aí muitas vezes eu ouço aquela que ficou sozinha dizendo: eu fiz tudo pela criatura e a criatura se afastou de mim e ainda de repente falou mal. E aí o que eu falo é: a culpa é tua, porque tu fez Porque tu demais fez de tudo. tudo pela tua amiga. Então, se tu E se nos colocou... relacionamentos amorosos também, né, Ângelo? Isso Assim, acontece também no casamento, né? e olha só que loucura, então, posso falar um assunto bem polêmico, o pessoal adora, né? Quando a gente... Adoro. Então, por exemplo, tem mais de um motivo, né? Não estou trazendo verdade também, absoluta também, mas quando um dos dois no casal se coloca como pai da mulher ou como mãe do marido, quem está na posição abaixo tende a sentir atração por quem está fora. Porque uma vez que a pessoa percebe que está casado com alguém que se porta como a mãe, ele vai buscar uma mulher que seja mulher fora. Basicamente, uma dinâmica assim. É um jeito inconsciente dele fugir daquele relacionamento, porque ele está com a dignidade ferida por se sentir inferior à parceira. Olha que Hum, loucura, né? Que E, sacada, né? e quando a e, gente olha, eu, não há vítimas, né? São dois agressores. Claro que a responsabilidade dele é dele, mas ela também tem a parte dela. Isso é bem interessante. Pô. Mas vamos voltar ao assunto. A gente está mudando muito de assunto hoje, mas está bem bom. É que é muito assunto, é muito tema, não dá pra ficar tanto tempo sem live. Vamos dar um jeito nessa agenda. imagina quando a gente se encontrar pessoalmente, Ângelo. Nós vamos ter que precisar de 3 dias de imersão só tomando café e comendo bolinho para poder botar todo Nada o de papo em bolinho, dia. ok? Bolinho. Bom Oh, fit. isso aqui dá. Eu tenho uma sugestão. A gente deveria deixar as lives programadas até o final do ano. O que vocês acham aí? Para os meus 6 Né? meses? Acho ótimo. Porque tem muita correlação, né? E assim, tu vai falando, Ângelo, e eu vou lembrando de vários casos, né? Eu só não fico falando para não te interromper e para não tornar a coisa extensa, né? Mas eu gosto de trazer os exemplos, porque até falando um pouquinho ali, o que vocês dois comentaram, eu acho que tudo também é uma questão estratégica. Eu sempre trago essa parte mais do racional, tá? No meu equilíbrio com a Simone, porque o amor é isso, né? O equilíbrio. Então, assim, eu fico pensando que eu tenho um princípio da autorresponsabilidade muito forte em mim, né? E aí vocês que são terapeutas, vocês explicam aí porque, né? E aí eu fico pensando que é muito da pessoa também usar o que ela tem em acesso a favor dela. Então, por exemplo, eu tenho exemplos, muitas vezes, que é o que eu falo muito no Amor e Viver, que não são metas a alcançar, são exemplos a seguir. Então, às vezes, você quer ser saudável, trazendo o exemplo da Simone, eu quero acordar cedo. Então, entrei num grupo que vai caminhar às 5 da manhã, né? Porque eu quero viver essa experiência de acordar cedo. Então, assim, quem dentro desse grupo também tem esse hábito, né, de dormir tarde, como que ela fez para mudar isso?
qual movimento ela fez na vida dela, né? Ter essa troca. Tipo assim, tu saber dentro da realidade ali, do que tu tá vivendo, da experiência, extrair o que é de melhor e ver se é possível não aplicar a tua realidade, né? E aí, com isso, evoluir. Se fizer sentido para você também. Exato. Faz todo sentido. Simone, alguém deixou alguma pergunta aí? Não, Ninguém mas mandou acho que pergunta. Acho que é tá pra sendo claro Grazi. demais. O pessoal hoje está todo mundo assim, ó, na posição de ouvinte, de aprendiz, está todo mundo só querendo ouvir. Porque a gente manteve o número, né, bem regular na live, então acho que as pessoas elas estão nessa posição, né, com uma escuta ativa, assim como nós, e absorvendo tudo. Bacana. Sobre a atenção plena, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. A cura de trauma, se é possível curar trauma, né, ela se dá de várias formas. Uma das formas mais eficazes é o exercício físico. Quando tu começa o exercício físico, parece que tudo se ajeita, né? Tu também busca uma alimentação mais saudável, de uma forma até mais natural, mais pleno, tu melhora a orientação espaço-temporal, que isso também já indica uma melhoria no processo traumático que você está vivendo. E você dissocia menos, né? Que foi essa a minha principal mudança. Então, sabe quando a pessoa chega no ambiente e você não sente a pessoa, ela está apagada, ninguém olha para ela, é uma pessoa que está vivendo num processo traumático, né? Ou uma pessoa que se encolhe quando vai ganhar um abraço, ela está num processo de dor que precisa de cura. E o que a gente precisa fazer, então, é o movimento oposto àquele que o trauma induz a gente a fazer. Se a pessoa se encolhe ao ganhar um abraço, ela é a pessoa que mais precisa do abraço, porque o toque físico avisa teu corpo que o perigo passou, que você está no aqui, não lá atrás, no momento em que viveu a situação traumática. Então, você vai se reconectando consigo mesmo e vai aumentando a tua presença. Então, cada vez mais as pessoas te percebem no ambiente, você vai ficando mais dentro do teu corpo e vai aumentando a tua conexão também com o senso de saciedade, né? Quando a gente está num processo traumático de dissociação, a gente não está conectado com o nosso corpo, a gente não sente saciedade, né? A gente não vê a charge que comeu e só tá lá o papel. Mas eu percebi muito comigo, assim, que eu tô comendo muito menos e eu falo, meu Deus, caramba, tipo, eu comi metade do que eu comia nisso específico e eu já tô satisfeito. Como assim? Eu tô treinando, tipo, não deveria, né? Mas aí eu percebo, não é que eu não deveria. Naquela época lá atrás que eu comia de uma forma não atenta, eu comia mais do que eu precisava. Então a gente vai se conectando com a gente e as pessoas percebem mais a gente. O nosso olho brilha mais, ele começa, antes ele era opaco, agora ele começa a ganhar brilho. A gente começa a se sentir mais dono dos ambientes onde a gente se coloca e as pessoas percebem isso, você vai criando autoridade. E é tudo um processo, né, como tu falou. Claro que a gente não pode mudar tudo da noite para o dia. Então, eu tenho uma vida completamente sedentária, completamente alimentação desgambalhada, inventei essa palavra agora. E aí, no outro dia, a alimentação é tudo 100%, sem nenhum chocolatinho na tua dieta. O exercício físico é todo dia, talvez aeróbico e musculação no mesmo dia. Então, funciona. É insustentável isso a longo prazo, né? Funciona temporariamente, né? Uma travadinha aqui para mim. A gente fracassa e a gente desiste, né? Vocês pegaram aqui o que eu falei? Sim, eu entendeu. Deve ter travado. Então, como é importante a gente valorizar as pequenas atitudes diárias, as pequenas vitórias diárias, né? Então, a gente... Vai lá. Eu tenho uma pergunta. Eu sei que talvez a resposta seja fazer terapia, amada, né? Mas como que a gente não resolve, mas a gente olha para essa questão da desassociação? Teria alguma coisa que a gente pudesse fazer assim? Dissociação? Isso. A dissociação é um mecanismo de defesa para você não sentir dor, né? Então, por exemplo, no momento do trauma, você está no momento do acidente e você dissocia. E isso aumenta a tua percepção do trauma. O trauma aumenta em intensidade por causa da dissociação. Se a gente está no corpo e sente a dor com intensidade, a gente não dissocia e não traumatiza, porque a gente fica presente no ambiente. Então, o processo de luta ou fuga acontece e aí a gente não traumatiza. O trauma acontece no congelamento, e o congelamento
e a dissociação acontecem quase simultaneamente. Então, massagem, por exemplo. Massagem te ajuda a voltar para o corpo, porque você está sendo estimulado. A atenção plena, meditação, exercício físico, tudo o que te ajuda a você ficar no momento presente. O EMDR, que é uma técnica de cura de trauma, você tem que caminhar, olhar os pequenos detalhes baseado no foco visual. Tem N coisas que dá para fazer para a gente aumentar a nossa percepção e tudo influencia em tudo, né? Esse é o conceito de universo, é tudo conectado. Holístico, é tudo conectado. Então, às vezes a gente vai por um caminho e chega num resultado muito bacana, tem gente que vai por outro caminho e chega num resultado muito bacana também. Então, é bom olhar por esse sentido, porque daí a gente também inclui todas as formas de pensar, de ver, enfim. Mas E isso foi uma aí, baita orientação. Isso é uma baita orientação, né? Porque acontece muito, o exemplo que a Simone trouxe ali do charge, acontece demais quando a gente fala em comer de forma descontrolada, né? E as pessoas, elas não conseguem... tanto que elas falam, eu não sei como que eu engordei, eu nem como. né? Elas falam Né? assim, Nutri, eu não sei como pode eu ter engordado, eu não comi pra isso. E Daí aí fazendo depois exame de consciência... na terapia, elas me confessam, assim, sem saber, né? Eu uso as minhas ferramentas, que a pessoa comeu só 2 vezes a quantidade. Ela fez a dieta, mas a quantidade não era aquela, né? Mas agora só trazendo um pouquinho da consciência com relação ao toque, né, Ângelo? Aquilo que tu falou. Que o toque físico, ele libera hormônios que fazem com que você se sinta acolhido, né? E foi essa, agora para quem tá aí, eu quero saber se vocês passaram pelo Covid. Foi esse o grande problema do Covid, do isolamento social, né? Cada vez que você tinha que se isolar, o maior sofrimento não era o fato da pessoa estar doente, da pessoa estar... Era a falta do contato físico. Porque isso trazia para essas pessoas a falta dessa sensação, né, do pertencimento, do acolhimento, da produção desses hormônios necessários. O toque físico, ele é curativo, nós sabemos disso. Tanto que, inconscientemente, quando uma pessoa não está bem, o que nós fizemos? Abraçamos. Né? Isso não é à toa. Não é à toa que você abraça uma pessoa quando ela não está bem, né? Isso é porque você já sabe inconscientemente que é necessário que se faça isso. E por isso que o Covid trouxe essa nova percepção e muitas pessoas desenvolveram desequilíbrios durante o Covid, pelo fato da falta do contato físico, né? Eu acho interessante que a gente também costuma colocar a mão onde dói, né? Um Uhum. equilíbrio, tipo, os reikianos aí que estão assistindo a live também. Tipo, Sim. a gente tem a resposta está dentro de nós. E basta a gente olhar para dentro, né? Aquele orar e vigiar que eu falei antes, que a gente descobre. No meu tempo de igreja católica, uma vez eu fui me confessar e o padre falou algo fantástico para mim. Ele me disse, você está me falando isso, mas você não acha que isso é pecado? E ele percebeu. Eu falei, não, não acho. E ele disse, a resposta e a verdade estão dentro de você. Não vai pelo que os outros te falam. Uhum. Uhum. E eu passei a pensar, e hoje com o conhecimento na constelação, eu concordo ainda mais com isso, né? Que a cura está dentro de nós. A única pessoa capaz de nos curar é a gente mesmo, né? É o que Jesus disse para aquela mulher. Posso contar uma historinha bem rapidinho antes de acabar? Sim. Claro. Sim, eu tô aqui, Angela, assim, ó, ouvindo. Pode contar, com certeza. Jesus estava passando lá, todo mundo aquela multidão se reunindo para ver Jesus passar. Era no momento que todo mundo queria ver ele. E um impura, e uma mulher foi se esgueirando por baixo. E aí, quando Jesus passou, ela se jogou e ela tinha algo em mente. Se ela encostasse, no mínimo, na túnica de Jesus, ela seria curada. Então, quando ela se jogou, ela encostou na barra da túnica dele e naquele momento foi curada. Só que Jesus não era bobo, né? Então ele parou, todo mundo parou e ele virou para trás, hein, e falou em muito alto tom: quem tocou em mim? E as histórias dizem que Jesus tinha uma voz grave muito alta. Então a mulher deve ter se assustado, né, com essa fala de Jesus. E aí os discípulos falaram: Jesus, está todo mundo te empurrando aqui, como é que tu me pede quem que te tocou?
E aí Jesus disse, não, alguém tocou em mim. E aí nisso a mulher levanta a mão, ela ainda estava no chão, e ela fala com vergonha, fui eu. E aí Jesus se abaixa, fica na altura dela, e ele poderia dizer várias coisas aí naquela hora. Ele podia dizer, Deus te curou, eu te curei, mas o que ele diz para ela é, tua fé te curou. A cura estava dentro dela o tempo todo. E assim ele segue a vida. Verdade. Olha, Ângelo, que insights, né? Que visão que tu trouxe pra gente. A gente agradece demais pela essa oportunidade. Sempre muito bom estar aqui contigo, de coração, assim, eu tenho muito... Quando a Simone, a gente comenta, né? É tão bom ouvir ele falando, né? Pela clareza que tu traz, por não usar termos, assim, complicados, que a gente fica, ai meu Deus, o que é isso? E confusão, né? Porque é um assunto que, se a gente não fazer uma linha de raciocínio, a gente pode misturar as coisas, né? Isso é perigoso demais, ainda mais com o tema da live de hoje, que já é um tema um pouco mais complicado, né? Espero que a gente tenha, né, conseguido cumprir o nosso papel aqui, que é ajudar mais pessoas a entender o que de fato é compulsão, como que a constelação olha para isso, como que você pode buscar ajuda, né? Que eu acho que isso que é o mais importante, né? Você não precisa lidar com isso sozinha ou sozinho. E essa live ela vai ficar salva, tá? Então, se você também precisar, né, de alguma, enfim, alguma outra ajuda, manda uma mensagem pra gente, né? Queria convidar todo mundo do Amor e Viver a seguir o Ângelo, né? Porque ele traz muito conteúdo como esse, de extremo valor. Ele é muito responsável nas coisas que ele faz, da forma como ele traz, né? Ele aborda, mas sempre com muito esclarecimento. Então, é aquele tipo de conhecimento sempre que ajuda, né? Que contribui, mas sempre com muita responsabilidade. Obrigada, assim, de coração, em nome do Amor e Viver, né? Por toda a tua ajuda. Seja muito bem-vinda aqui, né, Simon? A gente quer mais vezes. Com certeza. Gratidão, Ângelo, mais uma vez. E seja sempre muito bem-vindo. Né? É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês pelo convite novamente, né? Um abraço a todos os meus seguidores que eu vi ali estavam assistindo. A Suzy, a minha irmã, Ana. Ai, que legal! Obrigada, Suzy. Obrigada pelo feedback. O amor, a Grazi também vai estar ali depois o link. E muito obrigado, né, por esse momento e que aconteça mais vezes. Assim, Vamos colocar você como colaborador da live, que daí fica no teu feed também, se tu quiser, né? E aí a gente aproveita. Então, gratidão, beijão. Até mais. Até mais, gente. Boa noite.